Bom dia a todos! Hoje iremos falar sobre uma aneuploidia rara chamada Síndrome de Jacobs, ou Síndrome do Super-Homem. Ela foi descoberta pelo médico Sandberg em 1961, nos Estados Unidos, enquanto examinava seu paciente de 44 anos, que não continha nenhuma anomalia física, inteligência não inferior à média da população e constituição robusta, ou seja, um homem aparentemente normal. 4 anos depois, a geneticista Patricia Jacobs, responsável por ter dado o nome à anomalia, realizou uma pesquisa em um estabelecimento criminal escocês, onde observou que de todas as pessoas com problemas comportamentais ou mentais, 7 indivíduos possuíam a síndrome. A partir da publicação do estudo de Patricia, a aneuploidia gerou interesse do público em geral, principalmente pelo fato de o estudo ter sido feito entre pessoas condenadas pela justiça. A história da síndrome e sua relação com a criminalidade foram novamente questionadas em 1968, quando os jovens Daniel Hugon e Ellie Hennell foram condenados, ambos por homicídio, em casos diferentes. Os dois eram portadores da trissomia no par sexual e, portanto, o primeiro teve sua pena reduzida e o segundo foi inocentado pela justiça. Mesmo que essa síndrome seja comumente associada à criminalidade, é comprovado que se o indivíduo estiver inserido em um ambiente favorável, ele não apresentará traços violentos. A síndrome de Jacobs, presente apenas em pessoas do sexo masculino, atinge em média uma pessoa a cada 1.000 meninos nativivos e é causada por uma não disjunção paterna durante o processo de meiose 2, resultando na formação de um espermatozoide que possui um par de cromossomos sexuais Y. Se esse espermatozoide fecundar um óvulo normal, haverá a formação de uma célula-ovo com uma trissomia no par sexual. Ao invés de o homem nascer com um cromossomo Y e outro X, ele nascerá com 2 cromossomos Y e um X. Essa aneuploidia se difere das outras pelo fato de as características não serem físicas e geralmente não serem observadas apenas olhando para o indivíduo. Por esta razão, a pessoa afetada pode viver toda a sua vida sem que saiba da anomalia. Inclusive, muitos médicos que a detectam em recém-nascidos aconselham os pais a não contarem ao filho sobre a aneuploidia. É importante ressaltar que a expectativa de vida do indivíduo não sofre alteração. As características, portanto, desta doença genética são crescimento ligeiramente acelerado na infância, formando consequentemente pessoas de estatura elevada, anomalias nas genitálias, contudo não há problema de reprodução e nem maior probabilidade de gerar filhos com cromossomos anormais, elevação do nível de testosterona, o que contribui para a inclinação antissocial e aumento da agressividade, distúrbios motores na fala, QI ligeiramente abaixo do normal, mãos e pés compridos e orelhas longas, imaturidade no desenvolvimento emocional e menor inteligência verbal, fatos que podem dificultar seu relacionamento interpessoal, dentes e glabelas salientes e, por fim, diminuição do volume cerebral. Atualmente, não existe em São Paulo e no Brasil nenhuma clínica ou instituição especializada em cuidar de pessoas que possuem a síndrome. Porém, ela está presente em nossa população, como, por exemplo, o caso noticiado pelo Diário Gaúcho, no qual é contada a história do jovem porto-alegrense Bernardo Guariente, de apenas 17 anos, 1,93 m de altura e calçando 44. Sua história virou notícia, pois na época em que foi publicada, setembro de 2017, a família sofria com a falta do remédio tomado por Bernardo em seu tratamento, que era fornecido gratuitamente pela Secretaria Estadual da Saúde de Porto Alegre. Já que o custo mensal do remédio seria de R$ 4.560 e a família não possuía dinheiro suficiente para bancar o medicamento, Bernardo ficou um tempo sem eles, o que causa, segundo a família, um comportamento mal-humorado, irritado, não sociável e capaz de violentar os próprios familiares. Bernardo é um dos poucos casos encontrados de pessoas que assumiram ter a doença e que procuram um tratamento para ela, com acompanhamento psicológico e cuidado com as consequências comportamentais e metabólicas que ela pode causar.